Grande Nicolas. Nicolas, eu tô achando você assim meio triste. Ah, Recopa, professor. Recopa, né, professor? Pra gente ter ganhado, né? Só que bem no último tempo, professor, do segundo tempo, o cara fez o gol, professor. E o goleiro foi um pouco, assim, um pouquinho atrasado, mas a bola bateu na mão que subiu. Se fosse com as duas mãos, professor, a bola não teria entrado. Pois é, cara. Isso daí Mas é é... a vida, né, professor? A gente tem que aceitar, né? A vida é desse jeito. A gente foi secado demais, tinha muita gente secando a gente. Uhum. Os flamenguistas estavam todos secando a gente. Eita derrota. Mas vamos lá. A Mas vida é sim, assim professor, mesmo. tem flamenguista, mas tem flamenguista, pessoal, que estavam torcendo pro Palmeiras e tem alguns que não estavam torcendo, Tinha uns entendeu? torcendo, outros não, né? Tem que ser assim, nível assim, né? Digamos. Nem todos torceram, não. Eles estavam Foi torcendo bem mais pra gente pouquinho, perder mesmo. mas só a gente tava torcendo mesmo para jogar, mas era bem pouquinho, pouquinho. Bem pouquinho mesmo, bem... Assim, é só um dedinho, né? Dedinho Só um mindinho. dedinho, só um dedinho mesmo. Lá, professor, acabar logo, né? Bora lá. Deixa eu só fazer aqui uma coisa. Deu uma travada aqui. O que é que vocês estão vendo na tela aí? O que é que vocês estão vendo? A atividade. Atividade, né? É É. porque apareceu alguma coisa para mim, eu achei que eu estivesse postando alguma coisa que não fosse o que eu tinha colocado, mas... Ele só aparece, professor, ele só aparece quando por senhor, mas quando é compartilhamento, professor, não aparece para nós, mas por senhor ele aparece. É porque eu estou Entendeu? tentando baixar umas folhas em branco para poder escrever alguma coisa, tá? Bem, enfim, não vai dar essa maravilha não, bora lá. Bora ao que interessa. Sem problemas. Vamos ao que interessa. O que interessa é o que eu quero compartilhar. Cadê? Bem, são questões repetitivas, mas que nos ajudam aí a entender e que a gente não possa errar quando for valendo, né? Então, aqui é um ácido forte, base forte, então aqui é neutro. Aqui é uma base fraca, um ácido forte, então aqui é ácido. E esse outro aqui é básico, né? Então, o neutro, solução 3, não é isso? Ó? A solução 3, ela vai ser menos ácida que a solução... Aqui é 1 ou é a 2 aqui? Não, essa daqui é a solução 2, né? Não, aqui é a 3 que junta esse daqui, né? A 2 é o KCN, então tá certo, né? 2. Solução 2. E por último aqui, a mais ácida vai ser a solução 3. Não, a solução 1. Solução 1. A outra, a mesma coisa, então eu vou deixar essas outras para vocês, tá? Essas outras para que vocês possam treinar. Bem, vocês estão vendo que quando a gente falou, eu vou aproveitar o espaço aqui, vou até dar uma aumentada aqui, pronto, vou aumentar mais um pouquinho, pronto. Quando a gente falou dessas relações de força de ácido e base, a gente tem que levar em consideração uma coisinha chamada a parte quantitativa. E nós falamos só da parte qualitativa. Então, a parte quantitativa, ela corresponde aí a cálculos envolvendo as hidrólises salinas, né? A gente vai falar da parte de cálculo. Ah, professor, estava tão bom, mas a gente tem que falar do cálculo também. Tá? Então, quando a gente fala de cálculo de hidrólise salina, a gente lembra dessa constante aqui, ó, o KH. O KH, né? KH é justamente a representação da hidrólise Como é, salina. professor? Como é, KH. professor?
KH. KH? É. KH. Um banheiro. KH. Não. KH. Ah, tá. Ah, tá, entendi. É a constante, daqui, ó, esse cálculo aqui, ó, é o cálculo da constante de hidrólise, né, ó. Aqui é a chamada constante de hidrólise. A constante de hidrólise é o KH, porque eu falei rápido, né? Falei rápido, aí dá a entender que é o KH, mas é o KH. Cadê o Luiz? Não chegou ainda, não? Acho que ele tá pensando, professor, que o senhor, ele pensou que o senhor que dava um tempinho para se beber, ele pensou que era faltando 10 minutos, professor. Aí tá dizendo lá no link que ia começar às 11h30. Pode ser, tudo bem. Mas tudo bem. Ó. Quando a gente fala dessa hidrólise, é a mesma hidrólise que nós falamos, né? As mesmas constantes. Lembra que a gente falou do Ka, falamos do Kb, falamos do Kc, lembra? Falamos de tudo isso daí. Olha ele chegando aí, ó. Falamos do Kp, enfim. Nós falamos das constantes, né? E não é diferente quando se trabalha com hidrólise. Então, veja. Essas constantes, elas vão arremeter à nossa amiga Kw. O que é Kw? É a constante da água, não é? Então, aqui nós temos o W, que corresponde à água em inglês, é o water. Né? Então, o Kw corresponde à constante da água. Então, quando a gente tem uma solução, né, onde tem um sal, que é produzido por um ácido forte, por uma base fraca, nós vamos ter essa formulazinha aqui, ó. O KH vai ser igual ao KW, constante da água, né, ó, dividido pelo o Ka. Então, quando vocês veem o Ka o que é? É constante de acidez, né? É a constante de acidez. O que é o Kb? É a constante de basicidade. Não é isso? Ó? Ka, constante de acidez. Kb, constante de basicidade. Né, não? Então, essa formulazinha que eu acabei de fazer para vocês, essa formulazinha aqui, ó, ela está correspondendo a uma solução que vai produzir um sal, onde esse sal tem uma solução ácida, porque o ácido formador desse sal é um ácido forte. Então, a gente utiliza essa formulazinha aí. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos lá. Quando eu tenho essa constante aqui de KH, tá, Nicolas? KH. Rapaz, cuidado para não falar rápido Para não falar demais. rápido e interpretar interpretar errado, né? Então, o KH, quando eu tenho um ácido fraco e uma base forte, então o KH de um ácido fraco e uma base forte vai ser a constante da água sempre, o KW, tá? Dividido pelo Kb. Esse Kb, tá? No caso aí, a questão vai te fornecer tranquilamente, né? Ou você vai ter que calcular, vai depender da situação. Você vai ter que fazer o cálculo, tá? Então, o Kb, né, vai ter que ser fornecido, beleza? Então, isso aqui só vai acontecer, você só vai utilizar essa fórmula aqui quando você tiver uma base forte e você tiver aqui um ácido fraco, base forte, ácido fraco. Aqui é o contrário, aqui é ácido forte e, consequentemente, uma base fraca. Né? Então, utiliza essas fórmulas. Quando vocês tiverem a relação de ácido e base fracos, lembra que quando a gente precisa ter a relação de ácido e base fracos, eu vou decidir se essa solução é levemente ácida ou levemente básica, mediante o valor de Ka e de Kb. Como assim, professor? Tá lá, você fez uma relação de um sal. Você pegou aqui um ácido fraco. Deixa eu só botar aqui. Pronto. Você pegou aqui um ácido fraco e reagiu esse ácido fraco com a base fraca. A tua solução vai depender do valor de Ka e do valor de Kb. Se o Ka que é fornecido para você, se esse Ka for maior que Kb,
Então, você vai dizer o seguinte, que a solução é levemente o quê? Levemente ácida, né? Ó, se Ka for maior que Kb. Se o Kb for maior que o Ka, consequentemente, vai ser levemente o quê? Básica, né? Vai ser levemente básica. Então, para minha fórmula em relação a isso daí, quando eu vou trabalhar com ácido e base fracos, eu vou ter que calcular essa constante de hidrolisação também com Kw, nunca esqueça, é sempre com Kw, dividido pelo valor de Ka vezes o valor de Kb. Então, o valor de Ka vezes o valor de Kb. Vamos dizer que a questão forneceu aí o Ka de 2 vezes 10 a menos 2 e o Kb de 2 vezes 10 a menos 3. Então, você vai fazer a multiplicação, vai dividir pela constante da água e vai encontrar essa constante, né? Você vai encontrar essa constante, fazendo essa relação aí, ok? Então, nós temos essa outra fórmula para poder trabalhar. Essa outra fórmula aqui para poder trabalhar. E a última, não menos importante, é quando eu tenho a relação de ácido forte e base forte. Porque aqui os dois são fracos, ó. Aqui tanto o ácido quanto a base são fracos. Mas quando eu tenho ácido e base fortes, nós sabemos que é uma solução neutra, né? Nós acabamos de ver isso. Vai ser uma solução neutra. Então, a fórmula que nós vamos utilizar é essa daqui, ó. O KH, quando vocês têm ácido forte e base forte, é igual à constante da água. Só isso. Então, vai ser igual à constante da água. Se vai ser neutra, a constante da água quanto é? É 10 a 14, né? Então, é a relação aí de base, né? De ácido e base diretamente. Tem que ser algo neutro. Então, aqui, ó, é para ácido forte. Ana Caroline. Ácido forte e base forte. Tudo bem? Deu para entender essa minha relação? Deu para entender essa relação que eu fiz aqui? A gente tem que aplicar, né? Mas muito, professor. Vamos agora aplicar. Vamos aplicar isso daí. Vamos fazer aqui a aplicação. Determine o pH e o pOH de uma solução aquosa de bromito de potássio a 0,1 mols por litro. Ele deu aqui a formulazinha, ó, ele está dando a constante de acidez, né? Ele está dando aí a constante de hidrólise dele, né? Então, vamos lá. Ele quer que a gente calcule o pH disso aí, né? O pH dessa relação. Então, vamos ver. Vamos ver. Aqui a formulazinha, eu vou fazer isso, ó. KBrO2. Eu vou separar isso daqui, ó. Então, vai ficar o positivo aqui, mais esse negativo, ó. Não é verdade? Tem aí essa relação, né? Então, veja, esse daqui derivou de uma base forte e esse daqui derivou de um ácido não tão forte assim, né? Porque seria o HBrO2, que seria 2 menos 1, que vai dar 1, então é um ácido moderado. Então, nessa relação, ele deu aqui uma concentração, ó, ele disse que a concentração dele é essa, de 0,1 mol por litro. Como vocês estão vendo que no balanceamento aqui vai dar a mesma proporção, ó, aqui é 1 para 1 para 1, né? E esse aqui corresponde à base e esse corresponde ao ácido. Então, a gente vai fazer a relação deles aí. Vamos encontrar o pH e o pOH. Como é que eu calculo o pH e o pOH? Quem lembra? Quem lembra como é que eu calculo o pH e pOH? A formulazinha do pH é assim, né? Ó. pH é igual a menos o log, não é não? Menos o log da concentração ácida, não é? pOH é igual a menos o log da concentração básica. Pergunto a vocês, quem é o ácido e quem é a base aí quando eu fiz a dissociação? Quem é o ácido e quem é a base? Eu peguei aqui o ácido é o último e a base é o primeiro. Aqui é ácido
não é isso? E aqui é a base. Na verdade, que derivou, vou só fazer aqui, ó, derivou disso, ó, KOH, não é? E esse ácido é esse daqui, ó, KBrO2, né, ó. Então, esse ácido é moderado e essa base é forte. Se eu tivesse que perguntar qual é o caráter dela, né, seria um caráter básico, porque eu tenho uma base forte. Mas ele disse que aqui nós temos a concentração de 0,1 mol por litro. Então, o que eu tenho aqui de concentração, 0,1 mol, é o que eu tenho aqui na base, 0,1, e é o que eu tenho aqui também, ó, 0,1. Por quê, professor? Porque aqui é 1 para 1, ó. Se eu tivesse dito, por exemplo, que bem que fosse 2, então esse valor que eu tenho aqui, ó, se repetiria para cá, porque seria esse valor vezes 1, não é isso, ó? Seria esse valor vezes 1. E como eu estou dizendo que agora ele tem 2, só para a gente fazer esse parâmetro, seria 0,2, que seria esse valor vezes 2. Então, aqui mudaria. Tá? Então, aqui eu tenho a concentração já da base do ácido. Então, eu vou calcular aqui, ó. Vou calcular aqui. Vou fazer o cálculo aqui, ó. Então, o pH vai ser... vou colocar já bem resumido, é igual a menos o log, vou colocar assim, ó. 1 vezes 10 a menos 1. 1 vezes 10 a menos 1. Então, o log dele aí, ó, 1 vezes 10 é menos 1. Já estou fazendo todo o produto. Então, consequentemente, eu vou ter aqui um pH, igual a 1. O pH é igual a 1. Obviamente, que se esse pH é igual a 1, o pOH vai ser igual a quanto? Se ele tem a mesma concentração, gente. Vai ser igual a quanto? Ele tem a mesma concentração. Então, se eu encontrei o pH, eu encontro o pOH. Não é não, ó? Que vai ser igual a 1 também. Mas se eu não quisesse calcular isso daqui, eu poderia vir direto na formulazinha, ó. pH mais pOH é igual a 14. E é o que nós temos que fazer de fato, tá? Porque se eu tenho a relação, e é justamente a relação de quem está comandando a brincadeira, que é a base. Então, se eu tenho um pH igual a 1, o que é que eu faço? Aqui não é 1, não é? Vou repetir isso daqui, ó. pOH igual a 14. Então, pOH é igual a 14 menos 1. Não é não? pOH é igual a 14 menos 1, que vai dar quanto? Vai dar 13. Não é isso? Ó, dá 13 aqui. Então, já faz mais sentido, né? Ó, porque se você colocar aqui a escala de acidez, aqui é 0, aqui é 7, aqui é 14. Então, ele diz para a gente que o pH, a acidez é 1, que é mais ou menos aqui. Né? Ó, a acidez aqui, ó. E disse que o pOH, né? O pOH aqui é mais ou menos aqui, 13. E tá aí resolvida a questão. Tá aí resolvida a questão. Ok? É desenvolver matemática, né? E desenvolver a matemática aí. Se eu quisesse saber, por exemplo, o Ka da solução, aqui não está perguntando, aqui a questão é que a gente faça a mesma coisa, né? Que a gente faça a mesma coisa que eu fiz ali, mas eu vou dar uma melhorada. Se eu quisesse saber, primeiro, essa solução aqui, ó, NaOH, não, NaClO. Qual o caráter dela? Ácido básico neutro, o que é que ela é? Qual o caráter dela? Me diga aí. Você não conseguiu entender, né, Maria Clara? Deixa eu voltar aqui. Eu vou voltar. Eu vou apagar esse vídeo aqui, tudo. Pelo menos essa parte de cima que está muito complicadinha. Essa parte aqui, ó. Pode apagar. Oxente, por que não está indo? Deixa eu tirar bem aqui do meio. Eu vou sair do meio aqui. Pronto, agora eu saí do meio, agora eu consigo. Tá de brincadeira comigo? O que está acontecendo? Por que não está apagando? Foi que houve? Foi que eu fiz que você se zangou comigo? Que não está mais dando certo? Não sei. Mas eu não consigo mais apagar.
Tinha que ter o tamanho normal, não, professor. O tamanho original, daí porque eu já, o professor tinha aproximado, né? É, Não pode ampliou ser. mais. Pode ser. Mas não. Ah, agora sim. É isso aí. O Nicolas é o cara mesmo. Então, agora eu tô Eu te apagando. falei, professor. Eu aproximei mais. Então, eu vou apagar aqui, tá? Tô apagando. O que foi que eu fiz ali, Maria Clara? O que foi que eu fiz? Eu peguei o sal, dissociei, separei ele, tá? Então, esse K, ele corresponde à base que formou ele aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele vai corresponder à base. Esse BrO2 corresponde ao ácido. Então, ele quer calcular, determine o pH e o pOH da solução. Então, o que é que eu faço? Eu vou calcular o pH aqui, ó. Eu venho para cá, pH é igual a menos o log disso aqui, né? Que é a concentração do ácido. Então, esse valor que a questão deu, 0,01 mol por litro aqui, ó, ele corresponde à concentração de todo o sal. Só que o sal, esse sal é formado por quem? Pelo K e por BrO2. Quando eu separei, aí vamos lembrar de nomenclatura, vamos lá? Aliás, de balanceamento. Vamos lembrar de balanceamento? Vamos lembrar um pouquinho, vamos lembrar do Aloysio agora? Do Aloysio falando para vocês o que é um balanceamento. Agora o Nicolas, do mesmo jeito, ó. Se eu aumento, ele não vai não, Nicolas, é mesmo, né? Bobagem, né? Agora ele apaga quando eu diminuo, né? Mas fica muito pequeno. Então veja, ó. Quantos potássios eu tenho aqui? É 1, não é? Então aqui também tem que ser. Quantos bromos eu tenho? 1. Aqui também é. Quantos oxigênios eu tenho? Aqui são 2, aqui também. Então a proporção que eu tenho é essa, ó. Eu tenho 1 potássio para 1 Br2O, né? BrO2, perdão. Então, esse valor que eu tenho aqui, que é o valor total, é o mesmo para esse, ó. É o mesmo. Por quê? Porque só tem 1. Se aqui fosse 2, seria 2 vezes esse valor. Seria 2 vezes esse valor. É como se eu estivesse fazendo assim, Maria Clara. Olha, para ficar mais exato a você. Eu vou escrever aqui, ó. É como se eu estivesse fazendo assim, ó. Se eu estivesse pegando 1 mol disso aqui, ó. Vou pegar, botar aqui embaixo, ó. 1 mol de HBrO2 vai estar para quantos mols desse íon aqui, ó? Vai estar para 1 mol dele, ó. Tá vendo? Ó? Umzinho aqui, ó. Tá para 1 mol dele. Mas a questão diz para a gente que ele tem 0,1 aqui, ó. Tem 0,1 mol por litro desse elemento aqui. Eu quero saber quantos eu vou ter aqui, ó. Então, é esse valor multiplicado por esse, produto do meio e produto dos extremos, tá vendo? Ó? Por isso que ele ficou 0,1 também. Por isso que ele fica 0,1. Até aí você conseguiu entender? Por isso que ficou 0,1, tá? Porque a relação é a mesma. É uma quantidade que está igual. Se fosse 2, se aqui fosse 2, né? No caso aqui de potássio, mas não é. Só para dar um exemplo. Aí seria 2 vezes esse valor, então seria 0,2. Se fosse 3, 0,3. Então, vai estar tudo relacionado com a quantidade molar e a quantidade que a questão me deu. A questão disse que era 0,1. Por isso que eu fiz essa relação. Deu para entender pelo menos isso daí? Essa primeira parte? Deu, professor. Então, vamos lá. Como ele está dizendo, por exemplo, que a relação aqui é de uma base forte, né, e de um ácido fraco, então eu vou levar em consideração que eu preciso conhecer essa base, né? Ó, preciso conhecer essa base. Então, eu vou calcular o pH primeiro. Como? Eu pego a formulazinha do pH, que é menos o log de H+. Como eu sei que é 0,1, eu só transformei esse valor. Eu peguei esse valor e transformei. Eu andei a vírgula uma casa, ó. E ficou 1 vezes 10 a menos 1. Então, o log de 1 é 0. Log de 1 é 0. E como eu tenho aqui a relação de menos, né, ó, menos o log, então, ó, todo valor que eu tenho elevado a 10, e aqui é um resultado negativo, tá vendo? Ó, menos com menos dá quanto? Dá mais. Então, o valor vai ser aquele que está elevado a 10, só que positivo, no caso 1. Por isso que fica 10 a 1. Ó, pH é 1. Como eu quero saber o pH, eu posso utilizar essa formulazinha aqui, ó, sem ter que calcular de novo um pH. Já encontrei o valor do pH, que é 1, e eu quero encontrar esse pOH, que a questão está pedindo isso para a gente. Então, a formulazinha, ó, por que é 14, gente? Por que é 14? pH mais pOH é igual a 14. Por essa escala aqui, ó. Olha a escala 14. É como se eu tivesse a constante da água, o KW, é o H mais vezes o OH menos.
É o H mais vezes o H menos. É como se fosse aqui, ó, 10 a menos 14, que é o log, né? Que aqui vai estar 10 a menos 7, e aqui também 10 a menos 7, porque eu conservo as bases, né? Ó, conservo a base 10 e somos expoentes, por isso que fica 10 a 14. Então, quando eu volto para a fórmula, Maria Clara, eu tenho que somar os valores e igualar a 14. Então, é uma coisa que você não pode esquecer nunca, isso daí. pH mais pOH é igual a 14. Isso é a constante da água, é o Kw. Como eu encontrei o pH 1, o pOH ficou fácil, fica 14 menos 1. Então, eu tenho um pOH relacionado à base, que é 13, tá? E é por isso que eu fiz dessa maneira. Tudo bem? Deu para dar uma limpadazinha? Só um pouquinho, deu? Assim, limpou tudo, professor. Não ficou o KH não, né, Nicolas? Não ficou muito cacado, não. Mas deu para, mas limpou. Beleza, deixa eu fazer aqui uma coisa, porque agora eu fiquei totalmente na frente. Pronto, agora dá para ver. Vamos continuar aqui a resolução. Vamos ver essa outra questão aqui. É muito parecida com essa. Mas eu questionei vocês, né? Vou fazer um questionamento. Por exemplo, se ele não tivesse dado esse valor aqui para a gente, ó. Ele desse valor aqui de concentração, beleza, então eu vou fazer a mesma coisa, raciocínio é o mesmo, né? Eu vou pegar aqui a molécula, vou separar a molécula, né? Vou ver quem é os seus formadores, vou ver quem tem prioridade, vou ver quem tem mais força, né? Então, seria aqui, ó, Na+, porque agora é íons, né? Mais ClO menos, não é isso? Ó, vocês estão vendo isso vindo aí. Então, a relação dela é de a base forte e de um ácido fraco. Tem alguém falando aqui, deixa eu ver. Nicolas, tá faltando 5 ou 10 minutos para encerrar a aula. Beleza. Ainda não apareceu nada para mim aqui, mas tudo bem. Acho que 10 minutos, né? Não, mas se começou... Não, mas eu comecei antes, né? A gente começa antes, ele já começa a contar. Eu não comecei exatamente 11h30. Já começa a contar, é verdade. O seu começou foi 11h20. Pois é. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos raciocinar do jeito que eu fiz ali na primeira. Esse daqui é base, é forte. Esse daqui é ácido, que é fraco. Aqui vai ser o forte. E aqui vai ser o fraco. Então, Maria, veja. A concentração desse elemento é 0,02 mols por litro. Veja, eu tenho um sódio aqui, eu tenho um sódio aqui. Eu tenho um cloro aqui, eu tenho um cloro aqui. Eu tenho um oxigênio aqui, tenho um oxigênio aqui. Tá igual. Então, é 1 para 1, né? Ó, tá igual, não mudou. O raciocínio vai ser o mesmo. Então, se aqui, Maria, é 0,02, quanto é que eu vou ter aqui? Quanto é que eu tenho aqui nessa base forte? 0,02 é a minha concentração. Quanto é que eu tenho na concentração do ácido fraco? Também é 1, ó. 0,02. Do mesmo raciocínio que eu tinha feito aqui embaixo, mesmo. Então, bora calcular o pH. Bora calcular o pH aqui. pH é igual menos o log do que nós consideramos como sendo ácido. Então, ó, se eu andar a vírgula 2 vezes, vai dar o que aqui pra gente? Vai dar aqui... Vai dar isso, né? Ó. 2 vezes 10 a menos 2. Aí vocês vão dizer, professor, mas está faltando dado aí, não tá? Tá, porque tem que dar o log disso daqui, né? Ó, vai ficar assim, ó. Multiplicação, o que a gente faz? A gente soma, né? Então, fica aqui, menos o log de 2 mais o log de 10 a menos 2. Então, o log de 2 corresponde a 0,3. Como eu sei que o log da base aqui, ó, mais com menos é menos, né? Mais com menos aqui é menos, fica menos 2 aqui. Não é verdade? Então, a relação aí vai ser de quanto? Vai ser de quanto essa relação? Né? Eu tenho que ver qual o valor. No caso aqui vai dar mais com menos aqui, né? Menos com menos aqui, porque eu tenho esquecido o sinal, né? Perdão, matemática. Opa, o Jânio ia me arrebentar todinho aqui. Então, vai dar quanto aí esse valor? É uma somatória. Tem que dar um valor de quanto?
Menos 0,3 menos 2. Menos 0,3 menos 2, eu não posso ter um sinal negativo, embora ele apareça como negativo, então fica 2,3, né? Então, teria aqui um pH de 2,3. O que eu vou fazer agora para encontrar o pH? Vou jogar na mesma fórmula. Ó. pH mais pOH. Eu já encontrei o pH. Aqui dá 14. Quanto é que é o pH? Né? 2,3. Então, eu encontro o pOH. Então, fica pOH igual a 14, né? Ó, igual a 14 menos 2,3. 14 menos 2,3 dá quanto? Dá quanto? Dá 11,7. Né? Então, encontraríamos aí esse valor de pOH. 11,7 é a nossa relação, né? Seria aí a nossa relação. Tudo bem? Quiser tirar um print aí rapidão? Quiser tirar um print, pode ficar à vontade. Vamos lá. Ixi, Maria. Tá dando aqui uma oscilada aqui, galera. Tá dando uma oscilada aqui.